juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade, só sucesso. Queria dedicar esse programa ao querido Padre Marcos Vinícius, falecido ontem, vítima da Covid-19, grande pastor, pároco da paróquia São João Batista, em Rio das Pedras. Daqui a pouco, às 9 horas, nosso querido cardeal Dom Arani vai celebrar a missa de exéquias por ele, esse grande sacerdote que foi um grande pastor, grande pároco da sua paróquia, que já esperava receber alta a quem o bom Deus chamou desde ontem. Todos nós padres estamos todos muito abalados, chocados e rezando por ele com muito carinho. Vamos então caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs amados, Jesus hoje nos ensina que o ódio se supera no perdão. A lei de Italião era um progresso, pois limitava o direito de vingança a uma justa proporção. Só podes fazer ao próximo o que ele te tem feito a ti. Caso contrário, cometerias uma injustiça. Este é o significado do ditado olho por olho, dente por dente. Mesmo assim, era um progresso limitado, já que Jesus no Evangelho afirma a necessidade de superar a vingança com amor. Assim ele expressou mesmo quando na cruz intercedeu pelos seus carrascos, dizendo: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. No entanto, o perdão, meus irmãos, deve acompanhar-se com a verdade. Não perdoamos somente porque nos vemos impotentes ou complexados. Com frequência tem se confundido com a expressão dar o outro lado da face, como a ideia da renúncia aos nossos direitos legítimos. Não é isso? Dar o outro lado da face quer dizer denunciar e interpelar a quem tem feito, com um gesto pacífico, mas decidido, a injustiça que se cometeu. É como dizer-lhe: bateste no lado do meu rosto, queres bater no outro também? Tu estás de acordo com essa maneira de proceder? Acha justo o que fizeste comigo? Jesus respondeu com serenidade àquele insolente, o servo insolente do sumo sacerdote. Jesus replicou-lhe dizendo: se falei mal, mostra em que te falei. Mas se não falei, se falei certo, por que me bates? Vemos, pois, qual deve ser a conduta do cristão. Não procurar revanche, mas manter-se firme, estar aberto ao perdão e dizer as coisas claramente. Certamente não será e não é uma arte fácil, mas é a única maneira de frear a violência e manifestar a graça divina no mundo frequentemente carente de graça. São Basílio Magno,
nos acrescenta e nos aconselha: obedecei e esquecei as injúrias e as ofensas que venham do próximo. Podemos ver os diversos nomes que teremos um e outro. A ele o chamarão colérico e violento, e a vós, mansos e pacíficos. Ele se arrependerá um dia de sua violência, e vós e vocês não se arrependerão nunca de sua mansidão. Rancor destrói um coração que errou, dizia São Francisco de Sales. Melhor usar de mansidão e amor. Temos visto exemplos de tanta má conduta. Outro dia, na última sexta-feira, víamos pessoas vandalizarem a estátua em Portugal de Padre Antônio Vieira, com a desculpa de que ele teria colaborado com a escravidão, seria a favor da escravatura. Esse pessoal não sabe história, nunca leu história. Aliás, Padre Antônio Vieira, o grande missionário brasileiro, era filho de mãe mestiça. Defendeu incansavelmente os direitos dos povos indígenas, combatendo a exploração e escravidão dos índios. Defendia os judeus contra a abolição da distinção em cristãos novos, que eram os judeus convertidos, e cristãos velhos, cristãos cujas famílias eram católicas de muitas gerações. Defendia abertamente a abolição da escravidão. E hoje, esses pusilânimes, desculpem, acusam o Padre Antônio Vieira de racismo. É algo impressionante como as pessoas não conhecem história e vêm falar coisas assim. Aliás, a gente vê que todo esse ódio contra a igreja começa também com Voltaire, o mais famoso intelectual iluminista. Tornou-se célebre por defender abertamente os direitos humanos em seus escritos. Mas ele era um falso. Era um crítico da igreja. Ele dizia: esmagar é infame. Chamava a igreja católica de infame. Adorava condenar a escravidão da África, mas ficou rico, porque ele era acionista de uma empresa de navios negreiros. Imaginem vocês. Como é que pode? Uma pessoa tão mentirosa, tão falsa, ficou rico com a escravidão e acusava a igreja daquilo que ele era próprio, né? Vamos terminar então com uma coisa bonita, com um canto que é um canto muito bonito. Eu vi um estudo esses dias sobre um dos cantos mais bonitos que os americanos têm, Amazing Grace. O autor dessa música é John Newton, que era capitão de navios escravos. E os escravos que eram proibidos de cantar quando vinham nos navios negreiros, principalmente louvores a Deus, podiam apenas sussurrar. Foi ouvindo um dia um sussurro que John Newton, ouvindo sair da alma daqueles escravos, em 1748, quando o barco estava afundando. Aquele sussurro fez cair de joelhos para rezar a Deus, pedindo a misericórdia do Senhor. E foi naquele dia que John creu num Deus que ouve oração, feita mesmo pelo pior dos homens. Depois disso, esse homem se tornou um dos maiores pregadores dos evangelhos dos Estados Unidos e um dos maiores compositores de hinos e louvores a Deus. Em 1722, ele escreveu um hino cuja melodia havia aprendido com os escravos e primeiramente chamou Revendo a Fé e Expectativa, e que depois chamou-se Amazing Grace, Graça Maravilhosa. O texto em português seria mais ou menos assim: maravilhosa graça, com doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Eu era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos. Quão preciosa essa graça pareceu a hora em que primeiro acreditei. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já vim. Essa graça me trouxe, assim me salvou, e a graça vai me levar para casa. Quando nós tivermos completado lá 10.000 anos, brilhando como a luz do sol, nós teremos menos dias para cantar louvores a Deus de quando começamos pela primeira vez. Maravilhosa graça, quando doce é o som que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora me encontrei. Era cego, mas agora eu vejo. Amazing Grace, maravilhosa graça.
A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Não sem antes ouvir pelo menos um pouquinho dessa música tão bonita, cujo sussurro ele ouviu de um escravo, cujo nome ele não soube. O compositor musical é anônimo, mas o autor é esse comerciante de escravos que se converteu ouvindo esse sussurro. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.